Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apartaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-seã. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã, e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Vamos orar? Amado Senhor e Salvador nosso, que alegria temos, ó Deus, de nos reunir na manhã do dia do Senhor, prestar culto ao Teu nome, saber que Cristo Jesus, ó Deus Santo, nosso Redentor, o nosso mediador, se encontra entre nós, sendo esta a razão de sermos aceitos na Tua presença. Louvamos o Teu nome porque Cristo, como profeta, tem falado ao Teu povo por meio da palavra pregada. E neste momento, rogamos que todo o pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que o Senhor venha penetrar o nosso coração com a Tua palavra viva e eficaz. Cremos, ó Deus, que ela é poderosa para transformar dia a dia a nossa vida. E é nessa expectativa de sermos santificados por Tua palavra, como foi o pedido de Cristo Jesus ao Pai em oração. É nessa expectativa que nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Como é que você quer chegar no fim da sua vida? Há muitas pessoas que acham que devem viver a sua vida aproveitando tudo ao máximo, pois sendo a vida muito breve, eles têm medo de desperdiçar os seus momentos. E de fato a vida é breve. A Bíblia fala da vida como um sopro. Você pisca e você já está no fim da vida. Essa manhã eu estava pensando acerca disso. Eu já estou com mais de 50 anos. Eu já estou com mais de 20 anos de ministério. E isso às vezes me assusta, porque ontem eu estava saindo do seminário. A vida de fato passa rápido, e por conta disso muitos querem viver intensamente todos os momentos. E por causa disso vivem muitos
em acordo com os desejos dos seus corações, ignorando inclusive que existe um Deus soberano que de tudo pedirá contas. E a forma como você estará no fim da sua vida depende muito da sua relação com esse Deus soberano. Eu disse aqui no início desta série de Samuel, que 1º e 2º Samuel, os dois livros, eram em princípio um único livro. Eles faziam parte de um único volume, que mostrava a transição do período dos juízes para o período dos reis. Lembra que Samuel será o último juiz e Saul será o primeiro dos reis de Israel. É essa a transição que você vê acontecer aqui em 1 Samuel. E apesar de ter sido previsto pela lei do Senhor ter um rei para o povo, o grande problema aqui no livro foi a motivação do povo quando eles pediram um rei. E quando eu digo que estava previsto, é porque lá no Antigo Testamento, nos livros de Moisés, havia uma lei muito específica acerca de como deveria ser o rei de Israel, como deveria ser o seu caráter. Só que neste momento da história, o último dos juízes, Samuel, que levou o povo a ganhar batalhas, ele está para morrer. Ele nomeia os seus filhos são terríveis. O povo, olhando para tudo isso, fica preocupado. E então vai pedir: nós queremos um rei. Nós queremos um rei como o rei das outras nações, um rei que vá à frente das suas batalhas. E como eu disse, o problema não era ter um rei. O problema é a razão alegada para se querer um rei e para disciplinar o povo que estava rejeitando o Senhor, porque é isso que Deus fala, certo? Samuel, não fique chateado, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Deus dá a eles Saul a fim de discipliná-los. Saul era um modelo de rei como o das outras nações. Saul não era um rei como aquele que é previsto na lei de Moisés. Saul é um rei conforme as outras nações. E porque Saul foi desobediente, Deus tirou dele o reino e deu ao homem segundo o seu coração, Davi, que será apresentado aqui como um tipo do Senhor Jesus Cristo. Você está vendo nesses últimos capítulos os contrastes que estão sendo estabelecidos entre os dois ungidos, entre Saul, que foi rejeitado, entre Davi, que irá assumir o trono. No capítulo anterior é bem nítida a diferença entre os dois. A diferença entre Saul e Davi não é que o caráter de um e outro era bem diferente, bem distinto. A diferença é a graça. Deus era com Davi e Deus tratava o pecado de Davi. Deus rejeitou Saul, aquele que tinha o seu coração distante do Senhor. Saul é rejeitado, Davi é tratado pelo Senhor. E quando Davi se arrependeu do seu pecado e se voltou para Deus, Davi foi vitorioso na sua batalha contra os amalequitas. Esse é o texto anterior. E agora, no final deste primeiro livro de Samuel, o autor volta mais uma vez os seus olhos para Saul e para o final da vida de Saul, para o final da história de Saul. E o que você verá nesse capítulo é o terrível fim daqueles que rejeitam a Deus. E você precisa pensar a respeito disso. O terrível fim daqueles que rejeitam a Deus. Esse terrível fim envolve sofrer o juízo da morte. Perceba o que o texto vai mostrar. O narrador, como eu disse, está mais uma vez estabelecendo um contraste aqui entre Saul e Davi. Dê uma olhada no versículo 1.
ele começa assim: entretanto, ou seja, depois de contar a história vitoriosa de Davi, depois de contar do arrependimento de Davi, entretanto, enquanto Davi foi vitorioso, o fim de Saul foi diferente. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Está vendo como ele está retomando a história lá atrás? O rei filisteu disse: vamos pelejar contra Israel. Davi foi livre de tomar a decisão de pelejar do lado do rei filisteu, ou mostrar que ele de fato não era um deles, ele era um israelita, e o seu plano então ali, o seu pecado ser descoberto pelo rei. A história contou o arrependimento de Davi, e agora volta para o momento da batalha. A questão é que os filisteus de fato estão em vantagem nessa batalha. Homens foram feridos. Além disso, os filhos de Saul foram mortos. Verso 2: os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua. Homens feridos, os filhos de Saul feridos, e Saul também mortos, aliás, e Saul gravemente ferido. E agora Saul, ferido pelos flecheiros, está também aterrorizado. Dê uma olhada no verso 3. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. A situação é dificílima. A batalha está a um passo de ser ganha pelos filisteus. E diante deste quadro, que apontava para sua provável morte diante dos inimigos, Saul faz um pedido ao seu escudeiro, e não é atendido. Veja o verso 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. E aqui parece haver mais alguns contrastes no texto. Possivelmente o escudeiro não quer tirar a vida de Saul pela mesma razão de Davi. É o ungido do Senhor. Lembra que Davi, por 2 ocasiões, pelo menos, teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e disse: Deus me livre, Deus me guarde de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Pois aqui o escudeiro de Saul também não quer estender a sua mão contra o rei. Se este é o caso, este homem se assemelha a Davi em sua piedade. Entretanto, Saul, apesar de uma linguagem piedosa, porque repare a linguagem de Saul, ainda no verso 4, ele diz assim: arranca a tua espada, atravessa-me, para que porventura não venham estes incircuncisos. Isso é uma linguagem extremamente religiosa. Se você se lembrar, aqui em Samuel, ela já foi usada 2 vezes. Uma vez ela foi usada por Jonatas, quando partiu para cima dos inimigos, confiando que o Senhor lhes daria a vitória, dizendo: quem são esses incircuncisos? A ideia era: nós somos o povo de Deus. Mas a primeira vez que ela foi usada foi por Davi, diante de Golias. Quem que esse circunciso pensa que é para afrontar o Deus vivo? A ideia ali é: este homem é que deveria estar com medo. Ele está enfrentando o Deus de Israel. Mas agora a mesma linguagem religiosa está na boca de Saul. Estes incircuncisos. Mas Saul não está pensando na glória de Deus, como estava Davi e Jonatas. Saul está pensando apenas em si mesmo. Veja o que a preocupação dele: para que não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Eu não quero ser envergonhado. Eu não permito
que uma coisa dessa aconteça, me mate para que estes homens não me envergonhem, para que eu não seja escarnecido. E quando o escudeiro então se recusa a tirar a vida do rei, ele toma uma atitude drástica. Finalzinho do verso 4. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Ele se mata. Ele tira a sua própria vida. Tim Chester, um autor que comenta esse texto, fala algo bastante interessante sobre este episódio. Ele diz assim: o suicídio de Saul é simbólico. Os filisteus não o removeram do trono. Davi não o removeu do trono. Ele se recusou a fazê-lo. Saul o fez, ele mesmo. Ele moldou sua própria queda por meio da sua infidelidade e desobediência. Isso foi então confirmado por seu suicídio. Você lembra de Davi falando algo parecido? Quando os homens falaram assim: Deus entregou ele na sua mão, mate. Ele falou: eu não. Olha, ele vai morrer. Ou Deus vai tirar a vida dele, ou ele vai morrer na guerra, ou alguma coisa vai acontecer. Pois Saul tira a própria vida. Ele tem medo de ser envergonhado. E o escudeiro, vendo que o seu senhor era morto, em um ato também de desespero, tira também a sua vida. Israel é posto em fuga. A ideia então, se você olhar para os versos 5 e 6, dê uma olhada. Vendo pois o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu pois Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A mensagem aqui é muito clara para os leitores desse livro. O grande rei, o rei vistoso, o rei que impressionava pela sua aparência de guerreiro, o rei que o povo tanto almejava para lutar as suas batalhas, não pôde salvá-los, não pôde salvar nem a si mesmo. Ele está mais uma vez desesperado. Agora ele tira a sua própria vida. Outro comentarista, Richard Phillips, é muito preciso no que ele diz. Preste atenção. Ele diz: o suicídio de Saul é o último prego no caixão da fé que ele uma vez professou. Talvez mais problemático do que o que Saul fez naquela hora de desespero seja o que ele não fez. E esse ponto é importante. O que ele está dizendo, talvez pior do que o suicídio, seja o que Saul não fez. E o que Saul não fez? Ele continua: não há clamor a Deus por auxílio, não há súplica ao céu por misericórdia. E se você quiser um contraste deste momento da vida de Saul com aquilo que fez Davi, abra a sua Bíblia no Salmo 59. Porque no Salmo 59, a situação é bem parecida. Saul está em meio a um monte de inimigo e eles estão prestes a tirar a sua vida. No Salmo 59, o texto diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. A situação com Davi é que ele está dentro de casa e os homens de Saul estão todos à sua volta. Possivelmente ou provavelmente Davi irá morrer
E o que ele faz? Ele ora. Dê uma olhada nos versos 1 e 2. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Davi, em meio a um momento terrível, onde homens estão para tirar a sua vida, ora ao Senhor, suplica ao Senhor, pede misericórdia ao Senhor, ele é livre, ele é liberto. Saul covardemente tira a sua vida, porque ele tem medo de ser envergonhado. Meus irmãos, o suicídio é algo terrível, e ele demonstra extremo amor por si mesmo e orgulho. É isso que está por trás do suicídio: amor próprio, orgulho. Eu não mereço sofrer, eu não suporto sofrer, eu não consigo viver dessa forma. Como é que eu vou conseguir encarar as pessoas? Preste bem atenção, eu não estou dizendo que todos aqueles que tiram a sua própria vida não eram crentes. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o suicídio é de fato um pecado terrível que crentes podem cometer. Eu creio que crentes fiéis podem pecar dessa forma no momento de desespero, mas não é porque era um crente que deixa de ser pecado, que deixa de ser amor próprio. Eu vou dar um jeito de resolver o meu sofrimento. Em vez de fazer como Davi, buscar o Senhor, eu tiro a minha vida. Eu acabo de uma vez por todas, sem pensar naqueles que estão à minha volta, sem pensar nos meus familiares, sem pensar nos filhos, sem pensar na esposa, sem pensar nos amigos. O suicida pensa apenas em si mesmo. Mas com Saul é diferente, porque Saul não era um crente verdadeiro. Apesar da sua linguagem religiosa, como eu disse aqui, esses incircuncisos, a vida de Saul era uma vida ímpia. Ele fala como um membro do povo de Deus, mas as suas ações demonstram que o seu coração está distante, bem distante do Senhor. Apesar do seu linguajar piedoso, apesar de muitas vezes ter buscado a direção de Deus, apesar de ter ele mesmo tomado a frente para pretensamente adorar a Deus, ele vivia no meio da comunidade do pacto, mas ele não era um crente verdadeiro. Ele era um rebelde contra o Senhor, e é por isso que a sua morte é juízo de Deus. E para que não haja dúvida de que a morte é o triste fim daqueles que rejeitam a Deus, dê uma olhada mais uma vez aí no verso 6. Morreu, pois, Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia. Aqui o relato é bem sucinto, eles morreram. Mas há um texto paralelo a esse. Primeiro livro das Crônicas, abra aí, lá no verso de número 10. Porque no primeiro livro das Crônicas será relatada esta história. E aqui há um detalhe importante. Verso 13. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Se não fica tão claro lá em Samuel, aqui está alvo mais que a neve. Saul morreu por juízo de Deus. Ele era um ímpio. E é por isso que diante do desespero final, não há clamor a Deus, porque ímpios não clamam a Deus. Eles tentam resolver os problemas por si mesmos.
Acontece, meus irmãos, que o juízo de Deus contra os pecados de Saul anuncia o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo. É um modelo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 6. Nós cantamos aqui o Salmo de número 2. No Salmo de número 2, os reis e poderosos da terra estão se voltando contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles querem ser autônomos. Eles entendem que não devem se submeter ao Senhor. E o final do Salmo antevê o juízo e adverte: beijai o filho, para que ele não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira, e quem há que pode suster-se? É esse o momento descrito aqui em Apocalipse 6, verso 15. Dê uma olhada. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A advertência feita no Salmo 2 está sendo concretizada aqui. Aquilo que aconteceu com Saul acontecerá com todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. E o ponto aqui é cuidado, porque alguém pode dizer: pastor, beleza, então se é assim está tranquilo, todo mundo aqui está na igreja, todo mundo membro da Praia do Canto, alguns visitantes são membros de outras igrejas, todo mundo no hall de membro, todo mundo dá o dízimo, a gente frequenta a igreja. Avalie constantemente a sua vida para saber se de fato você está na fé, porque Saul teve grandes privilégios, muitas bênçãos. Saul foi ungido rei de Israel. Saul teve contato com o povo do pacto, mas a despeito disso tudo, ele se entregou à desobediência contra Deus. Estar dentro do povo do pacto não garantiu que ele fosse salvo. Ele teve bênçãos, não tenha dúvida, mas ele se rebelou contra o Senhor. Então não pense que por ter nascido em um lar pactual, ou por ter se convertido depois e ter se ajuntado à família da fé, que você está imune a uma tragédia como essa. Porque há muitos dentro da igreja enganando a si mesmos. Eles têm linguagem religiosa, eles sabem falar o evangeliquez ou o reformadez, no nosso caso. Eles conhecem as confissões de fé, eles conhecem a doutrina e vivem como ímpios. A fé não tem implicações práticas na vida, não levam a uma vida de santidade e de pureza diante de Deus. Isso é enganar a si mesmo. Isso é viver como Saul no meio dos crentes, aguardando um juízo que virá. Cuidado. Avalie a sua fé. Paulo no Novo Testamento fala isso por 2 vezes aos coríntios. Examine-se a si mesmo. É preciso abraçar a Cristo e viver uma vida de santidade diante dele. Você não pode ser apenas um ouvinte da palavra, porque Tiago adverte aos crentes que aqueles que são apenas ouvintes da palavra e não praticantes, pessoas que dizem ter fé, mas que as obras não acompanham a sua fé, Tiago diz: essas pessoas enganam-se a si mesmas,
mas estão dentro da igreja. Tiago não está falando para pessoas de fora da igreja. Ele está falando para pessoas dentro da comunidade pactual. Não há como se livrar da morte eterna, a não ser por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Se você está nele, você não tem o que temer. O seu fim será bem diferente do de Saul. Será como o que é descrito em João, na sua primeira carta. Dê uma olhada. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E essa descrição é bem diferente daquela de Apocalipse, daqueles homens ímpios que estão dizendo aos montes: caí sobre nós, porque chegou o terrível dia da ira do Senhor. Você não precisa ter medo desse dia, se você está de fato em Cristo. Não é se você é membro da igreja, não é se você professa uma fé cristã, é se você está de fato em Cristo. O terrível fim daqueles que rejeitam a Deus é sofrer o juízo da morte, mas é também sofrer terrível vergonha. O texto vai continuar. Saul tira a própria vida, e ele faz isso temendo ser envergonhado. Sabe qual é a ironia? Isso não impede que os filisteus zombem e escarneçam dele. Veja o verso 8 até o verso 10. Diz assim: sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, o despojaram das suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. O corpo de Saul foi profanado. O verso 9, ele é emblemático. Eu quero ler de novo. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Sabe por que esse verso é emblemático? Porque ele contrasta com aquilo que Davi fez com Golias. Foi isso que Davi fez com Golias. Davi cortou a cabeça do gigante filisteu. Saul teve a sua cabeça cortada pelos filisteus. Os destinos são diferentes, as ações são diferentes, e isso mostra, meus irmãos, o contraste que há entre os dois ungidos, além de demonstrar de forma muito categórica o juízo de Deus contra Saul. Eles cortam a cabeça de Saul, eles retiram a sua armadura, sinal da sua autoridade real e militar. O grande rei está morto. Que poder tem esse rei? Quem este rei pode livrar? As suas armas vão parar no templo dos deuses filisteus.
E a mensagem dos filisteus está sendo anunciada como uma boa nova. Sabe qual é a boa nova? Para eles, os deuses filisteus são maiores do que Yahvé. Porque nas batalhas, mais do que a luta entre exércitos inimigos, estavam a batalha entre os deuses. Eu falei isso quando eu falei de Davi e Golias. Golias, você vem contra nós com espadas e lanças, nós vamos contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você está afrontando. E agora, os filisteus contam vitória. Yahvé foi derrotado. Aparentemente, o Deus de Israel foi vencido pelos deuses filisteus. Mas eu quero que você atente para os detalhes que o narrador coloca na história, pois ele está escrevendo para o povo da aliança. Imagine o povo de Deus lendo isso. Como pode isso? Como pode o nosso Deus perder assim? Então o narrador no verso 9, ele faz questão de dizer assim: cortaram a cabeça de Saul, o despojaram, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos. E essa palavra é muito específica. Sabe por quê? Porque ídolo tem uma conotação pejorativa. Os ídolos das nações não são nada. Quando o narrador diz, olha, eles levaram as armas para a casa dos seus ídolos, ele está enfatizando, não existem outros deuses, viu? Existe apenas um Deus único e verdadeiro. E este Deus único e verdadeiro, por meio de Davi, reverterá essa derrota que está acontecendo aqui. Abra sua Bíblia aí no segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel vai tratar de Davi sendo conduzido ao trono. Capítulo 1, ele recebe a notícia, lamenta por Saul e Jonatas, ele é aclamado como rei no capítulo 2, quando chega lá no capítulo 5, sabe quem toma notícia de que Davi foi feito rei? Os filisteus que mataram Saul. Qual é a atitude dos filisteus diante da notícia? Verso 17, ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Nós já ganhamos Saul, nós já vencemos o Deus de Israel, nós vamos lá e vamos matar outro rei, porque nós somos poderosos. Continue aí. Mas vieram os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá seus ídolos, de novo a palavra, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelos vales dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu, não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Os filisteus venceram Saul.
mataram Saul, ou levaram Saul a se matar. Mas eles não foram vitoriosos. Os seus ídolos não foram vitoriosos, porque eles não existem, só há um Deus vivo e verdadeiro. E antes da derrota final dos filisteus, eles abandonam os seus ídolos. Seus ídolos ficam para trás. E o que se pode notar então, irmãos, é a total soberania de Deus, que aqui está usando a maldade dos filisteus para trazer juízo e vergonha sobre Saul. E posteriormente ele vai lá e derrota os filisteus. Ele é o único Senhor. Há algo interessante nessa história e que você precisa notar. É que provavelmente os filhos de Saul também tenham sido decapitados. Dê uma olhada no verso 8. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Vai no verso 12. Todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-seã, e vindo a Jabes, os queimaram. Então provavelmente o que fizeram com Saul, fizeram também com Jonatas. Mas o narrador não descreve isso. No verso 12, ele faz no verso 13, 9, ele faz questão de frisar: cortaram a cabeça de Saul. Não falo, cortaram a cabeça de Saul e dos seus filhos. Cortaram a cabeça de Saul. E apesar de provavelmente os filhos terem sofrido o mesmo, o registro é para trazer vergonha a Saul, ao ímpio Saul, porque este é o fim daqueles que rejeitam ao Senhor, um fim vergonhoso, fruto da desobediência. O que você pode ver em contraste é que Jonatas então cai junto com o ímpio, mas Jonatas não cai como um ímpio. Jonatas é fiel a Deus. Jonatas é um crente. Jonatas, a despeito de batalhar com seu pai e sofrer a mesma derrota do seu pai, tem um destino muito diferente do destino do seu pai. E o narrador faz questão de trazer a vergonha somente para Saul. Mas você sabe o que é triste? É pensar que um homem que foi abençoado por Deus, Saul, temia mais a vergonha diante dos homens: me mate para que eu não seja escarnecido por estes incircuncisos, mas não se importava com uma vida de transgressão diante de Deus, com a vergonha de uma vida de transgressão diante de Deus. Então, muito cuidado para não buscar manter a sua reputação diante dos homens, ao mesmo tempo em que você transgride a lei de Deus. Manter uma imagem, até mesmo de religioso, de um cidadão de bem, que está na igreja, vivendo como um ímpio. Porque os homens estão vendo a aparência. O Senhor sonda o coração. E diante do Senhor, a vergonha é infinitamente maior. Note algo aqui importante que corrobora com isso. Versos 11 a 13. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul, os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã, e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos, os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Sabem quem são esses homens aqui? Estes homens são homens que estão com o coração agradecido a Saul
pelo que Saul havia feito por eles. Se você não está lembrado, volte lá no capítulo 11. No começo do reinado de Saul. Capítulo 11. No capítulo 10, Saul foi escolhido rei e ungido. No capítulo 11, então subiu Naás amonita e sitiou Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Eles se renderam. Mas Naás não queria apenas isso. Porém Naás amonita lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Lembra que eu expliquei na época de ter vazado o olho direito? A espada está aqui, o escudo está aqui. O escudo geralmente protegia metade do rosto e o olho esquerdo. O olho direito servia para o homem olhar a batalha e batalhar. Mas o olho direito está vazado. Não há como batalhar. É mais do que uma rendição, é uma humilhação. Era isso que Naás queria fazer. Veja o verso 5. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Vai lá no verso 11. Sucedeu que ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Saul salvou esses homens da humilhação. E agora estes homens veem Saul sendo humilhado. Eles recobram a sua força. Eles batalham contra os filisteus. Eles querem dar um enterro honrado ao rei que o salvou. Mas Saul, apesar de honrado por estes homens que eram gratos a ele, sofreu uma morte humilhante como juízo por ter rejeitado a Deus. E sabe o que isso lembra? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse se salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Essa aqui é a história de Saul, aclamado por aqueles que ele salvou, sofrendo terrível vergonha diante de Deus que está julgando a ele. E há muitos, meus irmãos, que estão preocupados com seus feitos diante dos homens, e vão até ser lembrados disso depois da morte, viu? A grande questão é isso que importa? É o império que você deixou, a sua empresa, é a quantidade de bens que você acumulou e deixou de herança, deixando bem os seus filhos, foram as suas realizações. O que espera você após a morte? Porque se você não está unido a Cristo, você pode fazer coisas maravilhosas para o benefício da população mundial. Você pode ser eleito presidente que vai tirar o Brasil do buraco, e nós vamos viver aqui o paraíso na terra. Não serve de nada. Tá, você vai ser lembrado nos livros de história.
vão contar as coisas que você fez. Mas se você não está unido a Cristo, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Daniel anuncia, verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Jesus vai repetir isso no Evangelho de João, que os que estão na sepultura levantarão para a vida eterna e para juízo. Sem Cristo, depois da sua morte, quando você se deparar diante do Senhor, de nada valerá o que você fez. E é por isso que você precisa ler bastante o livro de Eclesiastes. A vida sem Deus, debaixo do sol, é correr atrás do vento, é vaidade. Mais do que buscar reconhecimento entre os homens, você precisa se preocupar com a sua vida diante de Deus. E Ele chama você a caminhar em santidade, a viver uma vida de bom testemunho diante dos homens. Aqueles que se preocupam com a sua reputação, mas não buscam santidade, acabam por viver uma vida de hipocrisia. Eles mostram para todos uma capa de piedade, mas essa aparência de piedade não é acompanhada por um coração contrito, não é acompanhado por um coração piedoso que ama o Senhor, e o fim destes é a vergonha eterna. Porque este é o terrível fim daqueles que rejeitam a Deus. Mas eu relembro a você, em Cristo não há o que temer. E se essa é a sua situação, se você está de fato em Cristo, se você ama o Senhor de todo o seu coração, você pode se unir a Davi, na oração que ele faz no Salmo 25. Ele diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Mas isso é para quem está em Cristo. Mas isso é para quem espera somente em Cristo. Meus irmãos, o final do livro de Samuel mostra o terrível fim daqueles que rejeitam a Deus. O terrível fim dos que rejeitam a Deus é sofrer o juízo da morte, é sofrer terrível vergonha. A mensagem do livro é muito clara: não há esperança para você nos homens. Nós vimos na semana passada em Coríntios que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Olhe para Israel. Israel rejeitou a Deus, queria um rei conforme as outras nações, e viu de perto que isso não funciona. Seu primeiro rei, apesar de todo o porte, de toda a beleza, era fraco, era temeroso, não confiava no Senhor, confiava apenas em si mesmo e pensava apenas em si mesmo. O que Deus está mostrando aqui é que o povo precisava não era de um rei que chamava a atenção pela sua aparência, mas que tinha o coração longe do Senhor. O povo precisava de um rei piedoso, um homem segundo o coração de Deus. E apesar de o livro apresentar Davi como sendo este homem,
Você sabe que, como pecador que era, ele era apenas uma